Eu falei hoje de manhã que eu estava aqui em Brasília acompanhando todos os desdobramentos e tentando, dentro das minhas possibilidades, ajudar a enfrentar essa questão da greve dos caminhoneiros. Aqui está, mais uma vez, na minha visão, o governo mentindo. O governo ontem fez uma reunião com algumas lideranças, entre aspas, mas que não representam os caminhoneiros. Fez lá um conchavo, na minha visão, uma farsa, e é por isso que não funcionou. É por isso que os caminhoneiros não pararam, porque não se sentiram legitimamente representados. As pessoas que foram ao Palácio do Planalto não são os verdadeiros líderes deste movimento que está ocorrendo hoje no Brasil. E é importante repor a verdade. E a verdade qual é? Nós temos no Brasil aquela gestão terrível do PT, da Lula, da Dilma, naquela roubalheira que destruiu a Petrobras. Veio aí o aumento do preço do petróleo no mundo todo, com isso impactou nos sucessivos aumentos do diesel. E aí nós temos ainda a questão dos pedágios, dos eixos nas rodovias. O cara está descarregado, suspende o terceiro eixo, mas tem que pagar 3 eixos no pedágio, que ajuda a aumentar o seu custo de trabalho. E aquela ideia que o PT teve e aplicou com o nosso dinheiro do BNDES para o Brasil ter os campeões, né, brasileiros, o que aconteceu? Oligopolizou a nossa economia. O que significa isso? Grandes conglomerados que tiram o couro da gente, mas esfolam os fornecedores. Nós, quando vamos lá comprar carne no supermercado, nossa carne está mais cara que a carne vendida para fora. A nossa gasolina está mais cara do que a gasolina vendida para o Paraguai. O que aconteceu com a economia brasileira? Se oligopolizou. São grandes conglomerados que tiram o couro da gente e também do fornecedor. O freteiro, o caminhoneiro autônomo, ele é um fornecedor e eles esmagam o preço do frete. É isso que também está acontecendo no Brasil. O governo levou isso em consideração? Na proposta que o governo oferece, resolve todos esses problemas? Ou é apenas uma farsa para tentar, menos de 12 horas depois do acordo, o teórico acordo feito, o governo dizer que vai botar as Forças Armadas contra os caminhoneiros e parte da população brasileira? Isso não é admissível. Ao que se sabe, não há estradas obstruídas, não há bloqueios. O que se tem é uma manifestação e o não atuar, não trabalhar de milhares de caminhoneiros no Brasil. Portanto, esse governo precisa reunir a legítima representação dos caminhoneiros, fazer um diálogo sério e responsável e não jogar o Brasil numa situação de confronto de brasileiros de farda, seja lá a farda que for, contra brasileiros sem fardas. O nosso sangue aqui é verde e amarelo, isso precisa ser respeitado. E esse governo que não se dá o respeito, que tentou enganar o país com essa farsa construída ontem no Palácio do Planalto, tem que ter a humildade de pedir desculpas, reunir os verdadeiros líderes dos caminhoneiros do Brasil e com uma pauta séria, com um acordo responsável, poder mudar de verdade as coisas no Brasil e dar uma esperança para os caminhoneiros. E também, sem esquecer que a população brasileira não pode continuar pagando a gasolina mais cara do mundo. Isso é um absurdo intolerável. E quem está lá, sentado no Palácio Planalto, tem a responsabilidade e o ônus de resolver o problema, mas não jogando um brasileiro contra o outro. Aliás, esta época eu pensei que tinha ficado no governo anterior. Agora a gente sabe, né? Por que eles se uniram nas eleições anteriores? Porque eles são iguais. Mas o momento exige responsabilidade e seriedade, e não um governo que aposta numa convulsão no Brasil para poder se livrar. Na minha opinião, falta a este governo responsabilidade e patriotismo.